Existe um princípio importante na exegese, que é a ciência da interpretação bíblica, e também na teologia, e por que não na pragmática, aquilo que praticamos, que se chama princípio atemporal. Isso porque existem princípios que são temporais, eles são aplicados para um grupo específico num determinado tempo. Mas o princípio atemporal, ele é aplicado a todas as pessoas, em todos os lugares, em todo o tempo. Um exemplo é o Salmo 90. No Salmo 90 nós aprendemos sobre a expectativa de vida das pessoas. Veja só. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. De modo algum, o princípio apresentado no Salmo 90 quanto à expectativa de vida é um princípio atemporal. Isso porque, se compararmos o Salmo 90 com o livro de Gênesis, nós vamos ver uma discrepância entre a expectativa de vida. Lá em Gênesis, as pessoas chegaram a viver centenas e centenas de anos. Ou se compararmos com períodos da nossa história recente, por exemplo, no Brasil, nós sabemos que em 1960 a expectativa de vida era de 52,2 anos, bem diferente daquela apresentada no Salmo. Então, qual é o princípio atemporal no Salmo? Não é quanto tempo se vive, mas o fato irremediável de que todas as pessoas eventualmente morrem e, por isso, devem procurar viver vida com sabedoria. Um outro princípio que encontramos está em Provérbios, quando diz que nós devemos ensinar a criança no caminho em que deve andar. Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Ensinar a criança no caminho em que deve andar muda de cultura para cultura, de cidade para cidade, de país para país. Por exemplo, na minha época, ensinar a criança no caminho que deve andar talvez implicasse que os meus pais deveriam me acompanhar enquanto eu brincava na rua, jogava bolinha de gude ou peão ou soltava pipa. Eles tinham que supervisionar onde eu estava e com quem eu estava. Mas hoje, que pai deixaria o filho na rua com dezenas, centenas de estranhos, especialmente nos grandes centros urbanos? Portanto, o princípio ali de Provérbios não é a forma, mas é a essência. Os pais devem guiar os seus filhos com sabedoria. Os pais devem instruir e treinar os seus filhos. Quem sabe dizer, ensina a criança como deve navegar na internet, faça muito sentido no século XXI. Hoje nós temos ameaças das mais absurdas, de homem-pateta, baleia azul e tantas pragas imbecilizadas que se proliferam no cyberspace. Mas não importa se nós vivemos numa grande cidade, num vilarejo, se os nossos filhos brincam na rua ou se estão conectados. O princípio atemporal ali é que os filhos precisam de pais e precisam de pais presentes e sábios. E esse conselho da palavra de Deus não muda. Se você tem filhos, lembre-se disso. Você não pode transferir a responsabilidade para terceiros. É o seu dever conviver com seus filhos, não apenas proibir, mas caminhar com eles. A ideia é ensinar no caminho, é indo com eles no caminho, é mostrando onde estão as armadilhas, o que é perigoso, onde o caminho é seguro. É estar presente, é compartilhar sabedoria. E esse princípio é um princípio atemporal. Todos, em todos os lugares, em todo o tempo, precisam de pais presentes.